Boa noite, com muita alegria no meu coração, imenso prazer e uma satisfação muito imensa de poder estar contigo nessa noite. Principalmente, o que mais me alegra é poder falar sobre o nosso Deus. Queria agradecer o convite, queria agradecer a sua presença pelos nossos meios sociais, as nossas plataformas. Obrigado por estar nos acompanhando nessa noite no nosso culto de oração. Hoje, quarta-feira, dia 9/6/2021. Sejam todos bem-vindos. E hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Mas antes de começarmos a estudar um pouco a palavra nessa noite, gostaria de convidar você a fazer a nossa oração. Como todas as quartas, nós entregamos ao Senhor todos os nossos pedidos, todas as nossas dificuldades, as nossas necessidades, os nossos anseios. Não poderia ser diferente nessa noite. Então, gostaria de pedir para que você também entregasse as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Deus tem nos sustentado em dias difíceis. Então, quando nós formos orar, que nós possamos agradecer também a Deus tudo o que Ele tem feito por nós. Antes da oração, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo, nós e o Senhor, que nós se apresentássemos a Deus aquilo que Ele precisa transformar em nossas vidas. Eu vou ficar aqui um pouco em silêncio, peço mesmo para você, e aí nós começaremos a nossa oração. Amém, queridos? Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, falando em seu santo nome. Podermos, Senhor, aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor nos deixou, que foi o seu evangelho. Que nós possamos, Senhor, estar preparados para ouvir e entendermos o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Sendo assim, Senhor Jesus, entregamos aqui todos os nossos pedidos. Entregamos aqui, Senhor, todas as nossas necessidades. Entregamos aqui tudo aquilo que nós necessitamos que venha do Senhor. Que nesse momento agora, Senhor, nós sejamos sempre em nossas vidas o Senhor, não nós, Senhor Jesus. Que nós possamos estar sempre na Sua presença. E que nós possamos, Senhor, termos a oportunidade de ter, a cada dia que se passa, um conhecimento mais amplo sobre Ti, sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos mostre o melhor caminho, a melhor direção sobre aquilo que nós iremos falar. E que o Senhor nos prepare, não somente hoje, mas todos os dias que aqui nós estivermos. Na Sua presença, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a palavra hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando Salomão construiu o seu templo e entregou ao Senhor, Salomão também passou por momentos de dúvidas, de incertezas, de medo, porque naquele período também existiam muitas dificuldades. E Salomão, buscando ao Senhor, entregando ali a Deus todos os seus pedidos de coração,
o Senhor ouviu os seus pedidos. O Senhor atendeu às suas orações. E não poderia ser diferente nessa noite. Não poderia ser diferente sobre as nossas vidas. E sendo assim, o versículo 14 nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, queridos? O que a palavra de Deus vem nos falar nessa noite? Primeiramente aqui, quando nós começamos a nossa leitura, o Senhor é bem claro: se o meu povo. Então aqui nós temos uma afirmação que nós somos quem? O povo de Deus. O povo que clama ao Senhor é o povo de Deus. E esse povo somos nós. Sendo assim, quando nós colocamos Deus sendo responsável pelas nossas vidas, sabedores somos nós, que Deus sempre terá o melhor sobre nós. Que o nosso plano é vivermos a eternidade ao lado do Senhor. E Deus não quer nós sobre essa terra para vivermos aqui eternamente. O Senhor tem algo melhor para cada um de nós. Porque o povo que está clamando ao Senhor, e Deus, com os seus planos, a sua misericórdia, Ele nos quer encontrar na eternidade. Então que nós possamos entender que esse povo que clama somos nós. Se nós colocarmos aqui nessa noite aquilo que nós iremos pedir a Deus, estamos pedindo a Deus sobre as necessidades de que cada um está passando, o que cada coração está sentindo, o que cada um no seu dia a dia tem passado. Esse é o povo. E é isso somos nós. Isso é a afirmação que o Senhor olha por nós. Como o Senhor olhou por Salomão naquela noite e atendeu o seu pedido. E um pouco mais adiante, vem aquilo que é muito íntimo. A palavra se humilhar. Esse versículo, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Quando eu, adolescente, já tinha passado um pouco mais, ali dos 18 para 19 anos, comecei a ter experiências com Deus. E quando eu conheci a minha esposa, a sua família era uma família de oração, continua sendo de oração, mas a sua mãe não está mais conosco. Ela orava muito pela minha vida. E eu não tinha conhecimento do que Deus poderia fazer sobre a minha vida. Mas eu tinha o conhecimento do que eu podia fazer. Porque, primeiramente, eu não tinha uma comunhão com o Senhor. E através da sua oração, através dos dias que eu comecei a conviver com a minha esposa, nesse período namorada, ela começou a falar para mim sobre Deus. E de tanto insistir, eu comecei a buscar a igreja, buscar a palavra do Senhor. E um dia, sentado no banco, eu pedi para que, se Deus tivesse um plano sobre a minha vida, que Deus me mostrasse
que Ele estaria ao meu lado. Foi a primeira vez que realmente eu permiti que Deus chegasse até mim. Sabedores todos nós que Deus sempre está conosco, mas somos nós que se separamos de Deus por algum motivo. E agora chegará a resposta desse motivo na minha vida. Eu vou usar eu como exemplo, amados, para que ninguém entenda que eu possa estar sendo direto ou indireto. E sendo assim, a palavra humilhar. Primeiramente, eu entendi que Deus tinha um plano sobre a minha vida. Sabedor que eu deveria fazer algo a mais para que Deus pudesse chegar até a mim. E demorou. Demorou um período ainda para me entender o que é a palavra se humilhar. Quando nós colocamos Deus para ser responsável dos nossos atos, ser responsável do nosso viver, do nosso agir, do nosso ser, nós temos que estar preparados para tudo que Deus tem sobre nós. Vou dar um exemplo aqui sobre a Bíblia. O povo de Israel, quando estava sobre o deserto, eles pecaram. E Deus falou a Moisés: eu vou enviar a vocês um anjo, e vocês podem seguir pelo deserto, e eu vou preparar para vocês a eternidade. Mas Moisés olhou ao Senhor e disse: o anjo é bom, mas o que me adianta o Senhor me dar a eternidade se o Senhor não estiver comigo? E aí agora eu coloco a minha colocação aqui. O que adianta eu conhecer a Deus e eu não permitir que Deus administre, cuide e faça sobre a minha vida a sua vontade? E sendo assim, com o passar do tempo eu fui entender o significado da palavra se humilhar. Muitas vezes, queridos, nós se apresentamos para Deus para fazer uma oração e nós colocamos na oração os nossos desejos, os nossos anseios. E nós esquecemos que sobre a nossa vida, Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes, quando eu me direcionava ao Senhor Jesus nas minhas orações, eu não entendia o que era humilhar. Humilhar é saber aquilo que me afasta de Deus, aquilo que não me permite me aproximar do Senhor. E sendo assim, eu passei a entender quais eram aquilo que me afastava de Deus. Quais eram os meus defeitos, vou colocar assim. Muitas vezes, amados, eu vou me humilhar se eu não sei perdoar. Muitas vezes eu vou me humilhar se eu sou egoísta. Muitas vezes eu vou me humilhar se eu sou ganancioso. Muitas vezes eu vou me humilhar se eu cometo algo que não agrada a Deus. Quando eu digo me humilhar, é nós sermos sabedores que Deus está guiando os nossos caminhos. E quando Deus guia os nossos caminhos, Deus cuida das nossas ações, nós temos que estar sempre preparados para o agir de Deus. Se nós olharmos no Salmo 31:1, ele diz: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, me livre da tua justiça. Muitas vezes, amado, quando eu não era conhecedor da palavra, eu culpava a Deus por todos os meus erros. Eu culpava a Deus pelas minhas decepções. E um dos momentos, quando eu vim para Londrina, que mais me marcou,
quando eu perdi meu pai em 2015, eu afrontei a Deus, dizendo: se o Senhor tirar o meu pai, eu não mais farei a sua vontade. Por isso que demorou para mim entender a palavra humilhar-se. Em 2019 eu perdi minha mãe, em Londrina também. Eu falo que eu vim para Londrina atrás de um sonho. E meu sonho, graças a Deus, está sendo realizado. Que Deus tinha um plano maior sobre a minha vida. Por isso que eu estou aqui falando com vocês nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e servimos hoje ao Senhor. Mas quando eu entendi que a palavra humilhar-se era entender que Deus era responsável pela minha vida, o meu coração ficou em paz. E eu falo para você nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que seu coração está sentindo, eu não sei o que realmente está te afligindo, mas Deus sabe. Vou dizer para você o que eu fazia. Eu me humilhava para um amigo, mas me humilhava para Deus. Se humilha para Deus. Peça para que Deus transforme a sua vida. Para que Deus possa fazer sobre ela as maravilhas que Deus quer que seja feito. E se nós olharmos em Mateus 21, 22, Deus nos diz: tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. E aqui, quando eu entendo o significado de Deus, que eu me humilho ao Senhor, para que o Senhor faça sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês, as nossas vidas, os seus planos, eu estou preparado para orar. Eu estou preparado para pedir para que Deus possa trabalhar sobre a minha vida. Aquilo que nós podemos ter de mais íntimos, que é a oração. Quando nós oramos, quando nós passamos a ter esse momento íntimo com Deus, nós colocamos até a Ele as nossas necessidades. E aqui eu volto com mais um exemplo meu para vocês. Todas as vezes que eu precisava ter uma oração mais íntima com Deus, era porque algo não estava me fazendo ser feliz. Algo que estava acontecendo que estava me preocupando. Algo que eu precisava que Deus fizesse urgentemente. E foi assim que eu comecei a me entregar a Deus, também em oração. Mas Deus também se alegra quando nós agradecemos o que Deus tem feito sobre as nossas vidas. A saúde que Deus tem nos dado, o lar que nós temos, a família que nós possuímos. Isso são presentes que Deus nos dá na nossa caminhada sobre essa terra. E eu aprendi a orar ao Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida. E nesses momentos, Deus me respondeu. Volto a citar o exemplo quando eu perdi meu pai e minha mãe. Quando eu orei ao Senhor, entreguei os meus pedidos e falei para que Deus fizesse aquilo que fosse o melhor sobre a minha vida. E a vida dos meus pais, Deus estava fazendo. Mas muitas vezes, nós, quando oramos ao Senhor, queremos que as nossas respostas sejam
rápidas. Muitas vezes, nós queremos que as nossas respostas sejam terrêneas. Mas Deus não quer que nós sejamos dele somente sobre essa terra. Deus quer algo muito maior do que isso. Deus quer que nós possamos viver na eternidade e lá nós sejamos felizes eternamente. Em 2021, a minha filha foi fazer uma cirurgia e nós reunimos em família e oramos para que Deus pudesse interceder. Nós não sabíamos a gravidade, somente o médico e Deus. E Deus atendeu os nossos pedidos. Quando ela entrou na mesa de cirurgia, Deus já tinha feito a obra. Deus já tinha curado. E isso nós ouvimos do médico, quando ele disse, a cirurgia da sua filha era para ser de 4 a 5 horas. Eu não sei o que aconteceu. E as gravidades que a minha filha teria sobre aquela mesa, Deus já tinha curado. Deus já tinha trabalhado sobre a vida dela. Então, quando a gente se humilha perante ao Senhor, quando a gente coloca a Deus sobre as nossas vidas, quando o Senhor ouve as nossas orações, aí vem sobre aquilo que eu disse no começo. Nós somos o povo de Deus. E Deus ouve o seu povo. Ouve aquele que o busca. Quando oramos, nós desejamos estar sempre perto de Deus. Nós buscamos Deus pela nossa fé. Nós buscamos Deus pelo nosso amor. E nós buscamos Deus pelos milagres que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. E o Senhor diz em João, sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós colocamos Deus para que Ele seja o responsável por tudo nas nossas vidas, nós iremos crer e ter a certeza que Deus fará. Esse Deus que nós buscamos é um Deus de milagre. Esse Deus que nós buscamos é um Deus que sempre estará ao nosso lado. Sempre está conosco nas nossas caminhadas. E quando nós olhamos no Salmo 55, no verso 17 e 18, ali o Senhor ainda é mais íntimo conosco. Quando nós buscamos, o Salmo nos diz, de tarde, de manhã, ao meio-dia, quando você ora, clamar, Ele ouvirá a tua voz. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo o seu pedido essa noite. Deus está ouvindo o que seu coração está pedindo. Porque muitas vezes seus lábios não têm mais força para pedir. Se humilha. Ore. Busque o Senhor enquanto for tempo. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você busca e almeja. Porque Deus é contigo. E por último, nessa noite, quando nós se convertermos, quando nós voltarmos à nossa primeira igreja, quando nós voltarmos a entender os propósitos de Deus, nós iremos rejeitar tudo que o mundo nos ofereceu, porque nós somos do Senhor. Nós não seremos uma igreja igual a Laodiceia. Nós seremos a igreja de Jesus.
Nós seremos a igreja de Deus. Porque Deus nos ouve. Deus sabe de tudo que nós clamamos sobre este lugar. Jeremias diz isso. Tudo que nós clamarmos como nação, Deus irá nos ouvir. Porque o nosso Deus é o Deus grande eu sou. É o Deus, o grande Criador. O Deus que é o grande provedor. O Deus que é o grande libertador. E é o Deus que é o nosso grande guerreiro. Porque com certeza, Ele sempre estará conosco. E quando nós se arrependermos de tudo que nós fizermos, e o nosso coração demonstrar ao Senhor que nós estamos arrependidos daquilo que nos separava, daquilo que nós se convertermos, o Senhor verá em nós o seu povo. Sabedores que Deus não poupou nem a vida do seu Filho, para que cada um de nós entendêssemos o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto a nossa vida tem um valor, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus nos quer ao lado dEle para a eternidade. Que você, nessa noite, querido, possa, no seu íntimo, pedir para que Deus faça o impossível sobre a tua vida. Que Deus possa fazer o impossível na sua família. Que Deus possa fazer o impossível no seu coração. Para que um dia, aquele que nos amou e que morreu por nós na cruz, possamos estar todos nós juntos, felizes, alegres, num lugar onde não irá existir mais dor e nem tristeza, mas alegria. Que Deus possa nos fortalecer nos momentos mais difíceis que nós temos passado sobre essa terra, principalmente nesse período. Que nós possamos e tenhamos a certeza que Deus está conosco. Amém, queridos? Gostaria de pedir agora para que todos fechassem seus olhos e que nós agradecêssemos a Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele fizesse o impossível sobre as nossas vidas. Vamos orar, amados? Senhor meu Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de entendermos aquilo que o Senhor tem sobre nós. Obrigado, Jesus, por o Senhor cuidar de nós. Senhor, entrego aqui todas as nossas necessidades. Peço, Senhor, curas. Peço também, Senhor Jesus, que o Senhor abra a porta para o necessitado. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer a sua igreja cada dia mais fortalecida na Tua presença. Que nós possamos, Deus amado, vivermos sempre ao seu lado. Entendermos o que o Senhor tem sobre nós é o melhor. E que nós possamos, Senhor, hoje e sempre, sermos o seu povo. E que o dia que nós mais pensamos e queremos, Senhor Jesus, nós possamos estar ao seu lado. E sendo assim, vivermos para a eternidade. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.